Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Valente, sou professora aqui da Fonoline na área de audiologia. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre algum aspecto muito legal da audiologia, para fazer a gente pensar, entender mais a nossa prática, né? E fazer com que a nossa prática seja menos mecânica e mais voltada para o raciocínio clínico, tá? Mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente tem diversos vídeos sobre a fonoaudiologia geral, né? Não só sobre a audiologia. Então, temas bem interessantes. Então, curte aqui, compartilha e segue tanta gente aqui quanto nas redes sociais. O tema que eu quero trazer hoje, ele envolve muito a audiologia clínica, né? Principalmente a audiometria, e um dos maiores medos que eu acho de quem faz audiometria tem, que é como que eu posso pegar um simulador? Como eu posso perceber que aquela pessoa que está me respondendo na audiometria, um exame super subjetivo, não está me respondendo certo? Como que eu posso ter certeza? E a partir do momento em que eu percebi que a pessoa não está me respondendo como ela deveria, como que eu posso proceder? Como que eu posso escrever no exame que, na verdade, aquilo, eu não sei se é aquilo, eu não tenho certeza? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Mas antes da gente começar a falar propriamente do exame, como é que eu percebo, como é que eu não percebo, a gente precisa fazer um esclarecimento. Nem todo mundo que não responde bem na audiometria é porque está querendo efetivamente simular. É porque está querendo dizer que tem audição normal enquanto tem perda auditiva. Ou está querendo dizer que tem perda auditiva enquanto tem audição normal. A gente tem que lembrar que a audiometria é um exame que exige concentração, que existe, ainda mais se tiver perda auditiva, um grande tempo de atenção. Então, sim, a gente tem os simuladores, que são as pessoas que não respondem bem de forma proposital, mas a gente também tem aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de concentração, que estão muito cansadas, uma criança, um idoso. Então, apesar desses exames também não estarem corretos, da gente também não ter certeza do resultado, e muitas vezes a gente até usa um laudo parecido com o que a gente usa quando a gente pega efetivamente um simulador, a gente tem que ter em mente que nem todo mundo não está respondendo bem para a gente de forma intencional, tá? Dito isso, eu acho que existem 3 parâmetros muito importantes e principais que a gente tem que analisar para desconfiar ou até ter certeza que aquilo que eu estou achando no exame não é verdadeiro. O primeiro é o próprio comportamento auditivo do paciente. É aquele paciente que, quando você chama, ele vem sem problema. E aí você começa a conversar com ele. Quando você for conversar, perguntar para o paciente está vindo, você vai falar em voz alta, em voz baixa. Você vai atrás do paciente para ele não poder fazer leitura orofacial. Enquanto você está fazendo a metoscopia, que você está de lado, que ele não pode te ver, você pode perguntar. E a partir daí, você vai observando realmente o comportamento auditivo do paciente, né? Então, por exemplo, teve uma senhora que ela entrou junto com o filho e a vi, enquanto estava cadastrando, né, fazendo as perguntas, ela virar para o filho e falar assim, bem baixinho, sai daqui, a gente vai no mercado, né? Aí o filho sai daqui, a gente vai no mercado lá perto de casa. Lá, tá bom. Pronto. Fiz o exame, fiz a imitânciometria, deu reflexos presentes, que é um outro ponto que a gente vai ver mais para frente, coloquei ela dentro da cabine. Quando eu coloquei ela dentro da cabine, ela só me respondia em 70, 80 dB. Para começo de história, o que a gente está achando não é compatível com o comportamento dela. Quem tem uma perda em 70, 80 dB, tem uma perda severa. Quem tem uma perda severa não consegue escutar outra pessoa falar bem baixinho. A gente vai no mercado lá perto de casa. Então, o primeiro ponto é, enquanto você está conversando, fazendo a anamnese, a metoscopia, observe o comportamento auditivo do seu paciente. Fale alto, fale baixo, fale nas costas, fale sem dar a oportunidade de fazer leitura orofacial. Segundo ponto, e aí, a partir de agora, o segundo e o terceiro ponto são achados do exame que a gente tem que correlacionar. Por isso que eu prego tanto que a gente tem que saber fazer esse raciocínio clínico. O primeiro achado eu sempre gosto de fazer a imitanciometria primeiro. A gente captar reflexo vai dizer para a gente que o lado que captou reflexo não tem componente condutivo e vai dizer que o lado que fez o reflexo acontecer, que gerou o reflexo, alguma coisa ou. O mesmo caso, ela só estava me respondendo em 80,
mas a orelha que fez o reflexo acontecer tinha reflexo em 100. Então a gente estava ficando com um DIF de 20 e a gente sabe que o DIF mínimo que existe é 30 dB. Então a segunda coisa que diz para gente que aquele exame que a pessoa está respondendo para a gente não é verdadeiro é quando eu tenho incompatibilidade entre a audiometria tonal e os limiares do reflexo acústico. Se eu tenho reflexo acústico acontecendo, essa pessoa ela não tem uma perda severa, ela não tem uma perda profunda e muito provavelmente não tem uma perda moderadamente severa. Por isso que eu gosto de fazer imitância primeiro, porque é um exame objetivo, e aí na hora que eu chego na audiometria, eu tenho um reflexo em 100 e um limiar em 90, eu já sei que isso está incompatível. Se eu faço a audiometria primeiro, eu vou lá achar que o paciente tem uma perda profunda. Na hora que eu botar ele na imitanciometria, que eu conseguir eliciar e captar reflexo, eu vou falar, vixe, tenho que voltar para a audiometria para esse paciente. Por isso que eu acho que sempre a imitância tem que vir primeiro. Terceiro ponto, que ainda é compatibilidade entre os exames, é acabo tendo uma incompatibilidade entre a audiometria tonal e a audiometria vocal. Lembrem que o LRF ele pode ser igual 10 ou 20, ou 5 ou 10 dB pior que a média tritonal. Então, na hora que eu vi que aquela paciente não estava me respondendo bem, só estava me respondendo em 80, em 70, que não era compatível com comportamento auditivo, que não era compatível com reflexo acústico, o que foi que eu fiz? Apesar de não ser o preconizado, eu fiz 500.002 dos dois lados, para poder ter média tritonal dos dois lados, e fui logo para o LRF. Muitos pacientes não sabem que a audiometria vocal é ouvir, eles acham que é voz. Então, muitos acabam te repetindo, né? Então, eu falei assim, ô, dona fulana, repete as palavras para mim, abacaxi, ela abacaxi. Eu fui baixando e consegui em 30 dB. Tem paciente que não responde para a palavra, não repete, mas você consegue conversar. Então, você chega e fala assim, ô, o senhor está vindo aqui por mesmo? Aí ele vai falar, você baixa. Ah, entendi. E vem cá, mas mesmo assim, o senhor acha que tem algum lado que ouve melhor? Aí ele vai responder, aí baixa. Você vira e fala, mas e há quanto tempo isso aconteceu? Aí ele vai falar, você baixa. Até você ter um mínimo limiar que ele compreende a fala, e aí eu posso comparar com a geometria vocal, tonal. Nesse caso dessa paciente, eu consegui 30 de um lado, 35 do outro, enquanto os limiares tonais estavam em 70, 75, 80. Para o meu exame, e converso com o paciente. E aí eu dou a real. Eu falo, ó, se ouviu que a palavra que eu falei foi bem baixinho, ou então que eu conversei com o senhor bem baixinho, que o senhor conseguiu me repetir bem baixinho, e o senhor conseguiu entender, mas não consegue ouvir o som. Entender é tão mais difícil. Então, veja, tem hora que o som vai ser bem baixinho, que nem foi a voz, tenta ouvir bem baixinho assim, tá certo? Tem pacientes que na hora que você fala isso, principalmente se ele está simulando propositadamente, ele fala, opa, fui pego, e aí ele começa a responder correto. Se o paciente não está respondendo bem por alguma outra questão, está cansado, que às vezes é um se toque, sabe? Falar assim, ah, realmente, o som é mais baixo. E aí ele passa a prestar mais atenção e consegue te responder. Mas tem pacientes que mesmo assim você fala, refala, mostra, eles continuam te respondendo mal, que foi o caso dessa senhora. Ela não passou a me responder bem. O que você faz a partir daí? Você acaba tendo que dar o laudo de um exame conclusivo. Ou você pode remarcar, pedir para ele vir outro dia, para ver se está mais descansado, se está mais atento, principalmente se você está falando de uma população idosa, por exemplo. Mas se você vê que não tem jeito, ou que não tem essa possibilidade do retorno em outro dia, você não pode laudar o exame afirmando como é a audição daquele paciente, porque aquilo que você encontrou não é verdadeiro. Então, normalmente eu laudo dizendo o que eu encontrei, no sentido de que incompatibilidade entre limiares tonais e limiares de reflexo acústico, incompatibilidade entre limiares tonais e limiares vocais encontrados no LRF, independente, né, da qual foi a incompatibilidade. De vez eu dizer que tem perda auditiva, eu não digo qual é a incompatibilidade, laudo a imitanciometria, porque a imitanciometria objetiva não depende de mim, e coloco uma observação, né, que respostas inconsistentes, não sendo possível a determinação de limiar, sugiro realização de exames objetivos para melhor diagnóstico audiológico. Então, assim, o importante é, primeiro, conseguir pegar e perceber que aquele resultado não é verdadeiro, porque, querendo ou não, na hora que você assina o seu exame dizendo perda auditiva moderada, perda auditiva severa, você está testando
que você avaliou aquela audição e ela era daquele jeito. Então, a primeira coisa é a gente perceber que não está certo. O segundo, entender que nem todo mundo é simulador, então às vezes a gente pode ter artimanhas para tentar melhorar, ou remarcando, ou conversando e daí por diante. E terceiro, caso não tenha jeito, o que a gente não pode fazer é afirmar sobre a audição daquele paciente no sentido de que tem uma perda, de que não tem, o que seja, porque é uma coisa que você não conseguiu aferir de forma confiável durante o exame. Claro que a gente fazer esse raciocínio, a gente conseguir comparar imitância com tonal, vocal com tonal, daí por diante, exige o tal do raciocínio clínico. E vocês já me ouviram falar antes, e eu vou continuar falando sempre que durante o meu exame, enquanto eu estou fazendo o meu exame, o tempo todo, ó, esse raciocínio clínico tem que estar acontecendo. A gente consegue ter esse raciocínio fluido de um dia para a noite? Não. A gente precisa praticar, a gente precisa estudar e a gente precisa entender como é que ele acontece. E dada a importância do tanto que ele é fundamental para que o nosso exame seja confiável e verdadeiro, a gente criou um curso só sobre ele, que é Raciocínio Clínico na Avaliação Audiológica Básica. Lá a gente passa passo a passo de cada avaliação, então a gente relembra com a audiometria tonal, a gente relembra com a imitância, como a gente pode classificar as coisas, mas o foco do curso mesmo é mostrar como que eu vou interpretar coisa com coisa. Então, como que eu vou saber que a imitância está compatível com a áudio, quando eu faço imitância, eu encontro esse resultado, o que eu tenho que esperar na audiometria, como eu vou saber se o teste de fala está compatível na áudio, a perda desse jeito, o que eu espero no IRF, a perda do outro jeito, o que eu espero no IRF, daí por diante. A gente faz esse raciocínio clínico da avaliação audiológica básica, que é composta por audiometria e imitanciometria, e, claro, a audiometria vocal que está inserida. Espero que vocês tenham se instigado. Esse quebra-cabeça da gente ter que montar é algo que eu particularmente acho muito legal e eu vejo que quem consegue entender passa a ver a beleza nisso, passa a ver o quanto que isso ajuda a gente, né, no nosso dia a dia. Então, eu queria convidar vocês a dar uma olhadinha lá no curso, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode escrever, a gente está aqui e eu volto daqui a um mês para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre algum tema da audiologia, tá bom? Não esquece de se inscrever, de ir lá visitar o nosso site e de conhecer os nossos cursos. Abraços, tchau, tchau.